Chegamos à nossa terceira fase do ciclo de desenvolvimento, onde trataremos aqui das práticas dentro da implementação e codificação. Essa é a etapa onde as ideias de segurança elas se tornam realidade através do código. Então aqui nós vamos abordar técnicas práticas de proteção contra injeção de prompt, tratamento seguro de saída dos dados e técnicas avançadas de privacidade. É na implementação que muitas vulnerabilidades elas se concretizam, ou são efetivamente bloqueadas. Então vamos ver como codificar com segurança e de forma efetiva. Vamos começar pelas proteção contra a injeção de prompt. As técnicas de defesa em prompts. Primeiro, desenvolva prompts originais, robustos, e um prompt bem construído é a sua primeira linha de defesa. Segundo, eduque o LLM para identificar e responder cautelosamente às possíveis tentativas de ataque. Ensine a reconhecer padrões suspeitos. Terceiro, reitere as instruções originais através de pós-prompt. Relembre o modelo de suas diretrizes no final do contexto. E quarto, utilize separadores claros para delimitar a entrada do usuário, como tags, XMLs e cadeias de caracteres aleatórias. Isso vai ajudar o modelo a distinguir entre a instrução do sistema e a entrada do usuário. Isso é muito importante, nesse ambiente de LLM, de chats, distinguir o que é entrada de usuário e o que é instrução. Na verdade, isso é a grande causa de ataques de injeção. Outra prática de prevenção é você a segregação do conteúdo, É a técnica crucial de prevenção. Então, separar claramente o conteúdo externo dos prompts fornecidos diretamente pelo usuário. Eles não devem se misturar. Para isso, a gente vai utilizar formatos estruturados, como o chat.ml, para chamada de API, OpenAI, para indicar explicitamente assim, a fonte de entrada, e o que... Porque assim a gente vai saber o que é um dado confiável, da instrução e o que é o pedido, o request do usuário. Então é marcar todo o conteúdo como não confidencial para limitar essa influência sobre os prompts de usuário. E estabeleça limites de confiança claros para todo o conteúdo processado pelo sistema. Pense nisso como zona de segurança. Conteúdo de diferentes zonas não devem ter o mesmo nível de privilégio ou influência. Para isso é importante a gente classificar os dados. A implementação de modelos de classificação, ele adiciona uma camada automática de defesa. Então a gente utiliza os modelos de classificação de textos especializados para detectar as tentativas de ataque em tempo real. Então, com isso a gente vai saber o que é uma entrada de usuário legítima ou o que é um atacante tentando colocar comandos SQLs, outputs de scripts maliciosos e tudo mais. Então, a gente pode usar de soluções tanto de código aberto como soluções proprietárias para identificar esses ataques. Então, a gente não precisa reinventar a roda, é só implementar esses sistemas específicos para identificar os padrões de consulta típico de ataques, de extração de dados. E esses modelos de classificação, eles vão funcionar então como os nossos protetores, como essas sentinelas, os nossos vigias ali da aplicação. O grande vilão aqui, a categoria número 1 de vulnerabilidade é justamente o prompt injection. É a vulnerabilidade número 1 do OWASP Top 10 para LLMs, o prompt injection. Quando a gente fala em injeção de prompt, é a vulnerabilidade mais crítica que um atacante ele pode manipular o seu LLM através do prompt, através da entrada ali de requests elaborados. Então ele faz com que o modelo ele execute intenções maliciosas, um comportamento não esperado da sua aplicação. O grande problema é que os LLMs eles
vai juntar o que é instrução, o contexto, o que é prompt. Então, para ele, é tudo uma coisa só, né? E aí, eles vão tratar o texto como parte de um único fluxo de conversação. Isso é fundamental, assim, em relação à diferença dos sistemas tradicionais, onde a gente sabe justamente onde é uma entrada de um usuário num campo de formulário, né? Então, nesse caso, é a característica das aplicações LLMs que podem deixar, né, então, os sistemas muito vulneráveis. Nós temos dois tipos de prompt injection, né, principais. Um que é o direto, né, injeção direta, também conhecida como jailbreak, e outra que é o ataque mais indireto. Então, o input malicioso, ele está num arquivo PDF, num arquivo anexo, ele está num site que você vai colocar o URL. Então, existem essas duas categorias, né, e justamente por conta desse comportamento do LLM, né, que tudo vai virar uma instrução. Tem um caso recente que ficou popular, né? Então alguém postou não me recordo se é no LinkedIn, mas em alguma parte, né, do seu perfil, ele pegou e colocou lá para que os pesquisadores, né, para identificar se estavam usando a inteligência artificial para fazer a triagem do perfil dele, ele colocou uma receita de pudim, né? E aí ele recebeu um e-mail, né? E no e-mail veio essa receita de pudim. Então foi um caso, né, curioso de prompt injection, até um exemplo aqui cômico, né, para a gente entender como que isso acontece, né? Então, no meio de uma instrução, no caso é um exemplo de um injection indireto, né? Então estava mapeado na página, ele deu uma instrução para que se alguma inteligência varresse aquilo, era para executar esse comportamento da receita do pudim, e foi efetivo, né? Então conseguiu dar um bypass. Mas esse foi um exemplo, digamos, até inofensivo, né? Mas daí já dá para ter uma ideia, né, do quão estrago dá para fazer aí com prompt injection, né? Então a gente tem um slide específico aqui para falar desses impactos do prompt injection. Os impactos potenciais, né, dessa vulnerabilidade, eles são muito severos. Primeiro, ele pode vazar dados. Então vai obter dados de maneira não autorizada, informações sensíveis. Só aí já cabe, né, enquadramento de questões legais, multas, né? Então já é uma grande dor de cabeça. Segundo, uma engenharia social. Então ele pode manipular os usuários através de resposta para parecer resposta legítima, mas foi manipulado por um atacante, né? Outro ponto é que ele pode contornar, ele pode dar um bypass nas restrições, né? Então ele pode gerar conteúdo prejudicial, não autorizado, né, que deveria estar sendo bloqueado. Ele pode fazer uso de plugins ou funções de maneira, né, maliciosa que estão conectados aos seus sistemas. Ele pode comprometer decisões, influenciar de uma maneira maliciosa os processos críticos do seu negócio. Então, cada um desses impactos ele pode ter consequência devastadora para a sua organização, né? E reiterando, por que isso é tão singular, né? Então, justamente porque não há, se você não delimita, se você não classifica, se você não aplica essas medidas de proteção, tudo vai ser uma instrução para o seu agente, para o seu LLM. Então ele não vai fazer distinção e com isso ele acaba sendo vulnerável a entregar dados, como a gente acabou de ver, né? E fica difícil detectar se é um comportamento malicioso ou não, por conta dessa superfície de ataque que é a entrada, né, as requisições do usuário, né? Então, os LLMs, nativamente, eles não têm um modelo de segurança interno que diferencie claramente, isso é instrução do sistema, isso é entrada de usuário. Então, para profissionais de TI com experiência no desenvolvimento seguro, é importante entender essa abordagem, né, diferente dos sistemas tradicionais para conseguir fazer essa higienização dos dados, né, esse tratamento. Então, nós precisamos aí de técnicas específicas para esse caso. Temos também a abordagem, né, de Zero Trust, que é em relação às saídas, né, às saídas de informação. Então, a gente tratou do input agora, há pouco vamos falar então das saídas. Esse é um princípio fundamental para
tratar qualquer saída do LLM, né, como não confiável. Então a gente não confiar que ele está produzindo ali coisas que não vão causar dano, né, para o ambiente subjacente. Principalmente porque se alguém conseguiu dar uma instrução maliciosa para o agente, ou se já tem dados corrompidos, isso vai refletir na aplicação do LLM. Então é importante que a gente não assuma que todos os dados vindos são seguros, né? Então é sempre válido, seguro você tratar saídas específicas do LLM com confiança zero, né? A prática é nós sanitizarmos, então dar o escape, dar o encode correto dessa saída, né? E é claro que isso vai variar de acordo com o contexto. Então, se for um HTML, um JavaScript, isso vai prevenir as vulnerabilidades tradicionais de sistema web. A gente está falando de XSS, Cross-Site Script, né? Server-Side Request Forger, né? E tantas outras, tá? Então, aqui para a gente ter uma ideia, né, do estrago que poderia fazer esses outputs não tratados, ou seja, eles podem causar, pode ser o vetor de ataque para essas categorias aí de vulnerabilidades já conhecidas, né? Então, para isso, a gente pode usar bibliotecas de sanitização que já são de mercado, né? Que são específicas para cada contexto, como a gente falou. Então, a gente não precisa implementar a nossa própria, né, filtro para web. Então, cada destino vai ter, se é para o banco de dados, se é para o HTML, Markdown, enfim, né? E a gente acrescenta aqui os guarda-reios externos. A implementação de guarda-reios externos, ele adiciona uma camada crucial de proteção. A gente está falando de desenvolver sistemas independentes de verificação e validação que funcionam separadamente do LLM. Então a gente está falando de implementar filtros de saída que analisam as respostas antes de apresentar para o usuário final. É um checkpoint de segurança, né? Então utilize esses sistemas de detecção de anomalias para identificar comportamento suspeito de respostas geradas e crie mecanismos de interrupção que possam bloquear imediatamente respostas problemáticas antes que causem danos. Pense nos guarda-reios como os trilhos de segurança em uma ponte. Eles garantem que mesmo se algo der errado, há proteção para evitar consequências graves. E aí nós chegamos no LLM 05, Improper Output Handling, que é a vulnerabilidade específica, né, se tratando ali das saídas de dados, ou quando você tem a manipulação insegura desse output, né? É a vulnerabilidade que ocorre, então, quando as respostas de um LLM, elas são aceitas e utilizadas sem validação, sem o tratamento adequado, antes de ser encaminhada para outros componentes do sistema. Isso causa um risco, né? E é significativo, porque ele vai afetar diretamente a lógica, os sistemas, pode gerar conteúdo, né, prejudicial, pode atrapalhar toda a aplicação, né? Os LLMs, eles podem produzir, então, saídas imprevisíveis. Por quê? Porque o LLM não é pré-determinístico, né? Então, cada hora ele pode dar uma resposta. Então, mesmo quando não há uma intenção, né, explícita de ataque, isso pode acontecer. Em aplicações LLM, a gente deve tratar com o mesmo nível de confiança as saídas do modelo que tratamos as entradas dos usuários em aplicações tradicionais. Então, sempre aplicando o filtro e as boas práticas aí de segurança. Uma dessas práticas é o canário de dados, né? É você ter marcação nos seus dados para que você identifique os seus dados. Esses filtros, essa sanitização e higienização, ele vai prevenir essa lista de vulnerabilidade que a gente está vendo aqui, né? O XSS, né, que poderia renderizar script malicioso, o SQL ou NoSQL Injection, que é quando você injeta comandos ali para um sistema de banco de dados, o Server-Side Request Forger, né, o SSRF, né, que você constrói ali utiliza o sistema como uma ponte para outros sistemas, outras APIs, a execução de código remota, né, o RCE, que é uma das
de categoria mais alta, né, de ataque, escalação de privilégio. Então, essa série aqui, né, de cenários que a gente pode ter de ataques quando não se protege a saída de dados de um sistema. Uma das formas de prevenção é a reedição, né, desses dados ou tokenização. Então isso também previne a questão de privacidade dos dados, além de sanitização. Então essa técnica, ela substitui automaticamente informações sensíveis por tokens genéricos antes do processamento do LLM. Então, implementando isso, a gente reconhece, né, identidades, né, componentes e vai remover os dados sensíveis. Então, pensando em dados pessoais, né, endereços, e ele vai tratar ali de uma forma anonimizada, né? Essa que é a ideia. E aí você não vai ter esse risco ao expor os dados, né? Então nós temos ali a questão de cartão de crédito, né? Então são dados sensíveis, e aí você vai armazenar essas informações no seu banco de dados vetorial, mas de uma maneira segura, essa é a ideia. É como você aplicar ali tarjas pretas em documentos sensíveis, né? Então vamos riscar aqui o que é sensível. Especificamente para a questão de privacidade de dados, a gente tem a privacidade diferencial. A aplicação de privacidade diferencial é uma técnica matemática sofisticada para proteção de dados. Funciona como um ruído estatístico calibrando aos dados ou às saídas do modelo. O suficiente para proteger a privacidade individual, mas não tanto que destrua a utilidade dos dados, né? Então você estabelece orçamentos de privacidade que limitam matematicamente a quantidade de informações que podem ser extraídas sobre qualquer indivíduo. Implemente mecanismos que dificultem a engenharia reversa para recuperar dados individuais específicos. E quando aplicável, aproveite técnicas como o aprendizado federado, onde o modelo aprende de dados distribuídos sem nunca centralizar informações sensíveis. Então a gente está falando aí de privacidade diferencial que oferece a garantia matemática de proteção contra privacidade. Isso vai nos proteger do LLM-02, que é o Sensitive Information Disclosure, né? Então nós chegamos ao grupo de vulnerabilidade que trata especificamente do vazamento, né, ou divulgação de informações sensíveis, como, né, o 2 imagina que é bem crítico isso, né? Então essa categoria, ela se refere quando os modelos de linguagem grande, eles revelam informações sensíveis, informações confidenciais ou protegidas, né, que deveria ser mantido em sigilo. Essa vulnerabilidade, ela representa um risco grande em sistemas tradicionais, mas devido à natureza dos sistemas LM de processar, armazenar e gerar conteúdo baseado nos padrões aprendidos, isso, né, tem mais um agravante. Os LLMs, eles podem literalmente memorizar parte de seus dados de treinamento e revelá-lo de maneira inadvertida, né? Incluindo informações potencialmente sensíveis. É como você ter um funcionário com a memória fotográfica que acidentalmente ele revela informações confidenciais de conversas, né, casuais e tudo mais. Então é importante trabalhar para prevenção dessa vulnerabilidade. E aqui a gente vai tratar, né, dos mecanismos de exposição de informações. Os LLMs, eles podem divulgar, né, as informações sensíveis através de vários mecanismos, né? Primeiro, pode acontecer o vazamento direto, né? O modelo ele simplesmente reproduz informações sensíveis que estavam, né, presentes nos seus dados de treinamento. Segundo, os atacantes podem usar, como a gente viu aqui, um prompt injection, né, e manipular os dados para que o modelo ele revele essas informações. Ou, terceiro, pode ser inferido de maneira estatística, né, através de múltiplas consultas cuidadosamente elaboradas. Então um atacante ele poderia extrair informações sensíveis do modelo de forma gradual. E quarto, pelo acesso não autorizado, né? Então o modelo ele acessa e revela os dados, mas esse usuário ele não deveria ter esse acesso. E quinto,
São ataques avançados, né, de maneira mais sofisticada, que permite reconstruir os dados de treinamento ou extrair informações do modelo, né? Cada mecanismo ele requer uma defesa aí específica. E assim nós concluímos mais uma etapa, uma prática. Até a próxima.